E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Ligengar e a mais um episódio da nossa série do meu ginásio Pokémon. O tipo de hoje é o terrestre e desde já eu quero que vocês comentem os seus 6 Pokémon favoritos desse tipo aí embaixo. E como eu sempre digo, você pode usar o critério que quiser, os mais bonitos, os mais fofos, os mais badass, os mais poderosos, enfim, qualquer critério é válido, desde que você escolha 6 e comente sua equipe terrestre aí embaixo. E a partir de agora, eu vou lembrar e contar histórias do passado para você, e algumas até mais recentes, para falar quais são os meus 6 terrestres favoritos. Vamos então direto começar com uma duplinha, Nidoking e Nidoqueen. Sabe aquelas perguntas que você não consegue escolher? Tipo pizza ou chocolate, bolo ou macarrão? Eu só tô falando de comida, né? Mas enfim, dá pra fazer outras perguntas também. Sei lá, Pokémon ou futebol pra mim? Bom, eu tô me enrolando um pouco, mas eu acho que deu pra entender a ideia, né? São perguntas que você não consegue escolher uma das duas opções. Comigo, Nidoking e Nidoqueen é exatamente isso. Eu não consigo escolher só um, então por isso, muitas vezes, lá atrás, na primeira geração, eu acabava usando os dois. A única coisa que era mais complicada era escolher qual deles você ia evoluir primeiro, ou Nidoking ou Nidoqueen, Nidorino ou Nidorina, respectivamente. Eu gostava muito de usar eles porque eles aprendiam Double Kick em alguns jogos e era muito útil contra o Brock, por exemplo. E se eu começasse com o Bulbasaur, eu conseguia facilmente passar pelas 3 primeiras insígnias, os 3 primeiros ginásios, do tipo pedra, do tipo água e do tipo elétrico, muito tranquilamente na região de canto. Além disso, os designs desses Pokémon e toda a linha evolutiva de ambos faz todo o sentido do mundo. São algumas das famílias de Pokémon mais bem feitas na história, pelo menos segundo a minha opinião, claro. E para fechar tudo isso competitivamente, eles podem ser bastante úteis. Eles têm acesso a golpes muito interessantes, covered moves de outros tipos que não deles, como por exemplo o Ice Beam, Thunderbolt, Flamethrower, enfim, golpes que certamente ajudam qualquer equipe. Então, meus amigos, por essa conjunção de fatores incríveis, eu não tenho como decidir só um. Por isso, botei nesse vídeo aqui os dois, Nidoking e Nidoqueen. E essa aqui, ouso dizer que é uma das listas mais democráticas que eu já fiz, porque tem Pokémon de várias regiões, como por exemplo o nosso próximo, que é da segunda geração, Johto, a minha favorita. O Pokémon da vez é o Quagsire, e não tem nem muita explicação, não é como se eu tivesse usado várias vezes o Quagsire nas minhas gameplays através de Johto e Kanto em Pokémon Silver. Eu posso até ter usado eventualmente, porque eu joguei muito aqueles games, e eu acredito que eu tenho usado a maioria dos monstrinhos daqueles jogos, mas não é por isso que o Quagsire tá aqui. Eu escolhi esse Pokémon simplesmente por conta dessa cara de bobo que ele tem, e é genial! Quagsire é um dos Pokémon mais memeáveis da história. Além disso, ele tem a habilidade de Unaware. Basicamente, Unaware vai ignorar, não vai dar a mínima para quando você se buffar na frente de um Pokémon com essa habilidade, como é o caso do Quagsire. Então, se ele estiver enfrentando um monstrinho que começa a usar Swords Dance, Calm Mind, ele não dá a mínima, porque o Unaware ignora tudo isso. É muito famosa, por exemplo, um desenho que tem pela internet com o Quagsire com uma plaquinha de I don't care, eu não ligo, justamente por conta da habilidade de Unaware. Inclusive eu tenho uma camisa com essa imagem. Continuando com o meu inicial favorito da terceira geração, o Mudkip. Só que o Mudkip não é do tipo terrestre, só que a sua evolução final, o Swampert, ele sim é do tipo terrestre. E eu gosto muito do Swampert, inclusive seria a minha mega evolução nessa equipe aqui. O Mega Swampert é muito badass, eu gosto muito do design dele e além disso, ele era muito poderoso competitivamente. Principalmente em times de chuva, porque ele aprende a habilidade Swift Swing que dobra a velocidade desse Pokémon embaixo da chuva. Muita gente nas minhas lives lá naquele site roxinho que eu não vou falar o nome, mas o logo tá aparecendo aqui, me pergunta qual foi o meu primeiro Pokémon Shiny da história. Eu não tenho certeza de qual foi, eu não me lembro, mas a primeira memória que eu tenho é de conseguir um Mudkip Shiny
em Pokémon Sapphire, junto com o meu irmão fazendo soft resets. E o mais curioso é que a gente fazia soft resets para conseguir um Pokémon que teoricamente tinha bons stats, bons IVs, e aí a gente acabou conseguindo um Shiny. Infelizmente, eu não guardei e transferi esse Shiny para gerações posteriores, mas foi muito marcante essa memória, mais um motivo para eu colocar o Swampert nessa lista aqui. Chegando à quarta geração, Sinnoh, temos o pseudo lendário da região, o Garchomp, um Pokémon que muita gente gosta, mas cá entre nós, eu nunca dei muita bola não, nem achava o design dele tudo isso. Até que em 2017, na temporada daquele ano de VGC, eu comecei a usar muito Garchomp, muito mesmo. Inclusive, quando eu sempre digo de um time que eu usei para ser campeão do único torneio da história que eu consegui, um torneio pequenininho, nesse time tinha um Garchomp. E aí, meus amigos, é como eu sempre digo, às vezes tem um Pokémon que você não vai muito com a cara, só que por ele ser bom competitivamente, você começa a usar ele na sua equipe e acaba se afeiçoando. Isso aconteceu várias vezes comigo, por exemplo, Mandibuzz, mais recentemente com Duraludon e, claro, com ele, o Garchomp. Eu até poderia colocar ele como a minha Mega Evolução, mas como eu já botei o Swampert, a Mega Evolução do Garchomp não é das melhores, porque fica um pouco mais lenta que o Garchomp normal, deixa o Mega Swampert mesmo e deixa o Garchomp normal na minha lista. E ele é mais um Pokémon que dispensa apresentações, principalmente em relação à sua força. Só de você saber que ele é um pseudo lendário, fica claro o quão poderoso ele é. Via de regra, Pokémon que tá no grupo dos pseudo lendários costumam ser alguns dos mais poderosos da sua região, excluindo, claro, lendários e míticos. Mas não se engane, porque alguns pseudo lendários podem sim ser mais fortes que lendários e míticos. Pelo menos competitivamente, não tô falando de lore ou história do mundo Pokémon. E para fechar esse vídeo aqui, fantasmas, talvez você que acompanha essa série desde o início já tenha percebido que eu gosto de defender alguns Pokémon que são um pouco injustiçados. E o último se encaixa nessa categoria. Eu tô falando do Sandygast e a sua evolução, o Pelosand. Quando eles foram revelados, sofreram muito ataque mesmo, como aquela clássica frase de que são os Pokémon Castelinho de Areia, dita por muita gente que queriam desdenhar do design desses monstrinhos. Só que eu pensei, olhei e falei, calma aí, ninguém fala assim dos meus fantasmas não. Na minha opinião, além de terem designs criticados injustamente, Sandygast e Pelosand tem uma história muito incrível. O conceito deles de castelinho de areia fantasmagórico é muito legal. Por exemplo, o Sandygast pode controlar qualquer um, seja pessoa ou Pokémon em quem tocar. Na Pokédex que mostra no anime é dito que ele precisa tocar essa pessoa ou Pokémon com a sua pá. Já na Pokédex, diz que se alguém colocar a mão dentro da sua boca, aí sim passa a ser controlado pelo monstrinho. Além disso, como muito Pokémon fantasma, eles podem se alimentar da energia vital de outras pessoas e, novamente, Pokémon. Então é preciso, claro, tomar cuidado com eles, só que de forma alguma eles são maldosos não, são muito legais. Minha memória mais bacana com esses Pokémon aqui, claro, é na região passada. Em Alola, eu não me lembro exatamente se foi na minha primeira gameplay que eu gravei pro canal, detonando, se eu não me engano, Pokémon Sun, ou se foi no meu primeiro Ghost Lock, na versão Moon, onde eu tentei zerar Alola usando apenas Pokémon Fantasma. Enfim, numa dessas duas gameplays, eu usei esse Pokémon e me apaixonei de vez. Mas então é isso, fantasmas! Recapitulando a minha equipe do tipo terrestre, começando com a duplinha Nidoking e Nidoqueen. Impossível decidir só um. Continuando com o mais memeável Pokémon de todos os tempos, o Quagsire. Seguindo com o meu inicial favorito de Hoenn, Swampert, que provavelmente seria a minha Mega Evolução, além do Garchomp, o pseudo lendário de Sinnoh, e por fim, os meus fantasminhas Sandygast / Pelosand, porque eu gosto muito do estágio inicial, mas o estágio final é mais poderoso. E qual é o seu time do tipo terrestre? Comenta aí embaixo, porque eu tô curioso pra saber. Quem sabe ele não aparece no próximo episódio. E é isso, a série tá chegando ao final, então eu preciso muito do apoio de vocês. Continuem deixando like, compartilhando o vídeo com os amigos. Não esqueça também de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e de me seguir em todas as redes sociais que estão aparecendo pra vocês. Conto com vocês, hein? Muito obrigado por tudo, fantasmas! Pela força e sempre, e até a próxima!